A profecia de Isaías nasce em um momento em que Israel acreditava estar completamente esquecido. O povo vivia sob o peso de conflitos, perdas, opressões e uma sensação crescente de abandono espiritual. A impressão era de que Deus havia se calado e retirado sua presença, deixando a nação entregue às próprias forças. Esse silêncio, porém, não era ausência, mas preparação. A história bíblica revela que os maiores movimentos de Deus começam justamente nos períodos em que tudo parece imobilizado. A escuridão de Israel era real, mas também era o cenário que antecederia um dos maiores anúncios da história. O silêncio fazia parte do processo, mesmo que o povo não conseguisse perceber isso. O coração humano reconhece esse tipo de silêncio com facilidade. Cada pessoa já atravessou momentos em que parece não existir resposta, direção ou consolo. Essa experiência universal cria um ponto de identificação profundo. O silêncio externo e interno produz inquietação, cansaço e uma sensação de desorientação que se arrasta por longos períodos. No entanto, Isaías mostra que esse silêncio não significa rejeição, mas organização divina. Deus movimenta caminhos no invisível enquanto o ser humano acredita estar parado. A espera que parece interminável é, na verdade, o ambiente onde Deus começa a costurar o impossível. Israel caminhava em trevas porque não enxergava o que Deus estava preparando. A promessa de Isaías surge como um raio interrompendo o silêncio, revelando que a ausência percebida não era inércia, mas intervalo necessário. O espectador compreende que esse padrão se repete ainda hoje. Quando a alma acredita que chegou ao limite, Deus inicia o processo que mudará toda a trajetória. A preparação desse cenário conduz naturalmente ao próximo ponto, onde a luz finalmente rompe a escuridão e inaugura o início do cumprimento da promessa. A declaração de Isaías de que o povo que andava nas trevas viu grande luz não descreve apenas um fenômeno espiritual distante, mas o rompimento súbito de uma realidade divina que invade a história humana sem aviso. Essa luz não surge como recompensa, nem como resultado de merecimento, mas como pura iniciativa de Deus. É um movimento unilateral de misericórdia, que não consulta circunstâncias nem espera condições ideais para agir. A força dessa profecia se manifesta no contraste. Quanto mais densa a escuridão, mais impressionante o brilho que a atravessa. A profundidade das trevas amplifica o poder da luz, revelando que Deus escolhe cenários improváveis para iniciar seus maiores atos. Quando essa luz irrompe, ela não apenas ilumina, mas redefine tudo ao seu redor. A luz não se limita a clarear caminhos. Ela transforma percepções, expõe verdades ocultas e devolve esperança. É uma luz que reorganiza o interior, reposiciona emoções e desperta forças que o desgaste havia silenciado. Isaías descreve essa luz como o primeiro passo concreto do cumprimento da promessa, marcando a transição entre o silêncio da espera e a intervenção divina. A luz chega no momento exato em que o desespero parece definitivo. Enquanto o coração acredita que nada se move, a luz já está a caminho. Esse entendimento revela que o advento não celebra apenas uma lembrança, mas desperta a consciência da luz que continua rompendo trevas hoje. A preparação abre espaço para a pergunta: por que o cumprimento dessa promessa assume forma inesperada? A escolha divina de enviar o Messias como criança desconcerta a lógica humana. Israel esperava um guerreiro imponente, alguém capaz de enfrentar exércitos. Porém, Deus escolheu iniciar a redenção através da fragilidade de um recém-nascido. Essa decisão revela um padrão divino. Deus usa o que parece pequeno para gerar o grandioso. O menino promessa mostra que o verdadeiro poder não precisa de demonstrações externas. Esse menino simboliza um novo começo para uma humanidade que não conseguia se renovar sozinha. Ele é resposta para um povo cansado, ferido e desorientado. Sua chegada inaugura nova era e redefine o conceito de esperança. Deus escolhe vir de forma acessível e humana, mostrando que sua presença não busca intimidação, mas relacionamento.
A fragilidade da criança não diminui sua majestade, mas revela que a autoridade divina opera diferente da força admirada pelo mundo. Esse é o primeiro grande sinal de que o cumprimento da promessa ultrapassa expectativas humanas. A presença desse menino revela que Deus não apenas restaura uma nação, mas inaugura um reino que nasce dentro do coração humano. Ele representa renovação para quem acredita que não há mais saída. Sua chegada silenciosa revela que Deus age em lugares onde ninguém imagina. Quando Isaías anuncia que um menino nos foi dado, ele aponta para a realidade de que Deus oferece mais do que solução. Ele oferece nova vida. Esse entendimento conduz ao próximo capítulo, onde os títulos atribuídos ao menino revelarão a extensão real de sua identidade e o impacto profundo que exercerá sobre toda a humanidade. Isaías declara que ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro. Esse título não sugere apenas alguém que oferece boas orientações, mas alguém cuja sabedoria nasce da natureza divina. O termo maravilhoso indica aquilo que causa admiração profunda, conselho que transforma percepções e ilumina caminhos antes invisíveis. Essa sabedoria não se limita ao lógico, mas opera a partir da visão eterna de Deus, que enxerga o que o ser humano não vê. O maravilhoso conselheiro oferece orientação precisa, capaz de reorganizar a mente e fortalecer a vontade. Ele toca pontos que o ser humano tenta esconder, revela verdades que libertam e confronta mentiras que mantêm a alma presa. Sua sabedoria é prática e sempre direcionada para curar e restaurar. É uma orientação que não muda com emoções nem falha diante das crises. A confusão não é destino de ninguém. Muitas vezes, o silêncio interior é resultado de tentar resolver sozinho problemas que exigem sabedoria maior. O maravilhoso conselheiro entra no caos interno e coloca ordem. Ele aponta o próximo passo quando tudo parece paralisado e devolve firmeza ao coração. Esse entendimento prepara o caminho para o próximo título: Deus Forte. Quando Isaías apresenta o menino como Deus Forte, ele rompe qualquer interpretação limitada sobre quem está chegando ao mundo. A criança humilde carrega a plenitude da força divina, a mesma que sustenta a criação e intervém quando tudo parece impossível. Ele não é apenas mestre ou guia espiritual. É a manifestação do poder absoluto de Deus agindo em favor da humanidade. O título Deus Forte afirma que nenhuma escuridão é maior do que a força daquele que vem. Ele entra na dor com autoridade capaz de desfazer opressões e romper cadeias. Enquanto o maravilhoso conselheiro ilumina decisões, o Deus Forte intervém nas batalhas que a mente e o coração não conseguem vencer. Ele abre caminhos, reestrutura e realiza aquilo que parecia inalcançável. Essa força não se expressa por dominação, mas por presença. O Deus Forte não oprime, liberta. Ele sustenta emoções fragilizadas, restaura a dignidade quebrada e fortalece o espírito. Esse capítulo prepara a transição para o próximo título, porque a força de Deus não é ato isolado, mas expressão contínua de cuidado. Ele é também chamado de Pai Eterno. Quando Isaías usa o título Pai Eterno, ele revela um Deus cuja presença não se limita ao nascimento nem a intervenções pontuais. Pai Eterno descreve alguém que não abandona, não se distancia e não se altera com o tempo. A eternidade desse título expressa constância absoluta. É certeza de que o Deus que inicia uma obra é o mesmo que a completa. Ele não conduz alguém até a metade do caminho. Ele permanece até o fim. O título Pai Eterno responde ao medo humano do abandono. Muitos carregam experiências de rejeição e rupturas que moldaram sua visão de mundo. Isaías anuncia um Messias que não replica ausências, mas oferece cuidado estável e inquebrável. Seu amor não depende de mérito nem circunstâncias. Ele assume responsabilidade de proteger, orientar e guardar como decisão eterna. Nada interrompe o vínculo que ele estabelece com aqueles que o recebem. A paternidade eterna revela a identidade. O Messias transforma não apenas situações, mas pessoas. Ele cura fragmentações internas e restaura o que a vida arrancou. Diante do Pai Eterno,
Não existe abandono emocional ou espiritual. Há segurança, constância e continuidade. O Advento não celebra apenas o nascimento de uma criança, mas a chegada de um Deus comprometido para sempre com aqueles que o acolhem. Essa revelação prepara o próximo ponto, porque a presença do Pai Eterno não se manifesta apenas em cuidado, mas também em paz que governa e transforma. Essa paz pertence ao Príncipe da Paz. A paz desse príncipe ultrapassa a ideia de tranquilidade ou ausência de conflitos. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, não se dissolve diante de turbulências e não se abala com mudanças externas. Essa paz nasce da autoridade divina que organiza o interior humano, restaura a ordem emocional, silencia tempestades internas e cria estabilidade onde antes havia desassossego. O governo desse príncipe não é passivo. Ele intervém dentro da alma, reorganizando o que o medo dispersou e curando o que a dor destruiu. Essa paz nasce de um governo, não de uma sensação. O Príncipe da Paz governa de dentro para fora, estruturando o coração para enfrentar o impossível. Ele não remove desafios, mas concede força para atravessá-los sem ser consumido. Essa presença gera clareza, estabilidade e coragem renovada. É uma paz ativa que o mundo não consegue oferecer. Ela confronta inquietação moderna, marcada por pressões e inseguranças. Ela acalma a mente acelerada, cura feridas que o tempo não cicatriza e dissolve tensões guardadas no silêncio do coração. O Advento se torna período em que essa paz se aproxima de forma intensa. O governo do Príncipe da Paz não permanece estático. Ele cresce, se expande e transforma o que toca. Isaías afirma que o governo desse menino aumentará continuamente. Esse governo não nasce imenso, mas nasce inevitável. Ele começa silencioso e avança com constância absoluta, movido por força que não retrocede e não depende de aprovação humana. O poder do Messias não é imposto, mas aceito. Onde ele é recebido, governa. Onde governa, expande. Onde expande, transforma. Ele atua de dentro para fora, conquistando primeiro o coração, antes de conquistar ambientes. Esse governo reorganiza prioridades, redireciona afetos e restaura valores. Ele toca pensamentos, emoções e comportamentos, gerando mudanças profundas. Esse crescimento contínuo revela que a obra de Deus nunca fica estagnada. Mesmo quando a alma acredita estar parada, o governo divino continua avançando. Ele conquista território em meio à desordem, avança dentro das fraquezas e se fortalece nos lugares onde o ser humano se sente vulnerável. Ele cresce no cotidiano, em decisões pequenas que alteram destinos inteiros. Esse entendimento prepara o caminho para o ponto seguinte: o poder que sustenta esse crescimento. Isaías revela que o zelo do Senhor é a força por trás de tudo. O zelo não é emoção passageira, mas determinação absoluta. É energia divina que age com precisão e constância. É o compromisso inabalável de Deus com o que ele pronunciou. O zelo não falha, não desiste e não diminui. Enquanto os humanos oscilam entre dúvida e esperança, o zelo do Senhor permanece firme, avançando silenciosamente até que a promessa se cumpra. Nada depende exclusivamente do esforço humano. A realização está ancorada no caráter de Deus, e não na capacidade das pessoas. O zelo move circunstâncias e abre caminhos. Muitas vezes, quando a vida parece não se mover, o zelo está trabalhando no fundamento, preparando o que ainda não pode ser visto. A promessa não se cumpre porque alguém é digno, mas porque Deus decidiu realizá-la. Essa compreensão liberta o coração da pressão, por controlar resultados, e desperta confiança profunda em um Deus que age mesmo quando tudo parece contrário. O zelo garante continuidade, direção e vitória, independentemente da resistência encontrada. Isaías estabelece contraste entre promessas humanas, frágeis e variáveis, e as promessas de Deus, sustentadas por força que não conhece fracasso. A intervenção divina não depende de momentos ideais, mas se manifesta no tempo exato, sustentada por esse zelo incansável. O Advento revela essa realidade.
O Deus que prometeu enviar a luz não apenas falou, mas agiu e continua agindo. Se o zelo garante o cumprimento da promessa, então o advento precisa ser atravessado, e não apenas celebrado como lembrança. O advento funciona como portal espiritual que se abre diante de cada pessoa, convidando-a a atravessar uma fronteira interior. Esse portal não aparece de forma dramática, mas no silêncio e na reflexão. Ele desperta a percepção de que algo dentro de nós precisa ser reorganizado. O advento cria espaço onde a alma se torna mais sensível à presença divina e mais receptiva ao toque de Deus. É convite para permitir que a luz prometida por Isaías entre em áreas esquecidas, fragmentadas ou endurecidas. A travessia exige decisão. Deus não força a passagem, ele convida. O advento oferece oportunidade de interromper ritmos desgastantes, rever padrões internos e abrir espaço para a ação do menino promessa. É período em que esperança renasce, fé se reacende e identidade espiritual é reconstruída. A luz de Isaías ilumina a história antiga e também a vida presente. O advento reorganiza o interior humano para acolher o governo do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Ele não se limita a esperar algo externo acontecer, mas convoca movimento interno. A luz que vem não encontra resistência na escuridão e sim no coração fechado. O advento abre a porta certa e cria a possibilidade real de transformação profunda. Quem atravessa esse portal não celebra apenas uma data, mas acolhe uma promessa viva. Esse entendimento conduz ao ponto final, onde a profecia deixa de ser revelação e se torna decisão. Tudo o que foi anunciado, luz, promessa, conselho, força, cuidado, paz e governo, converge para provocar uma resposta pessoal e consciente. A profecia exige escolha. A convocação final confronta o espectador com a verdade de que nenhuma transformação acontece sem abertura. Deus não força a entrada nem invade espaços. A luz está pronta para agir, mas precisa de um sim. A decisão de acolher ou rejeitar a luz pertence a quem escuta. Deus age com poder, mas respeita a liberdade humana, tornando o convite ainda mais profundo. O advento prepara não apenas para o nascimento de Cristo, mas para que Cristo nasça dentro do coração. A convocação pede entrega, decisão e postura. O espectador está diante da parte mais importante da jornada: responder à luz. A promessa continua viva, o zelo do Senhor continua agindo e o portal continua aberto. A decisão determinará o próximo capítulo da vida. A transformação começa quando a luz é acolhida. A profecia exige resposta. A luz está chegando. A decisão pertence a quem ouve.